People don't tell us what they feel in words, very rarely. They tell us in tone of voice, they tell us in facial expression. Esse aqui é o Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, que vendeu mais de 5 milhões de cópias em 40 idiomas e se tornou um best-seller em vários países. Durante 12 anos, Daniel Goleman escreveu para o The New York Times, principalmente sobre os avanços nos estudos do cérebro e das ciências comportamentais. Ele é considerado o pai da inteligência emocional. É psicólogo, jornalista, escritor e agora será também nosso professor. Hello there, I'm Daniel Goleman, and I'm happy to share with you my understanding of how emotional intelligence can help in competencies for leading your life well. I'm going to talk about emotion management, about creative thinking and problem solving, about communication and proactivity, and how to manage your career and realize your ideals for yourself. Vamos começar nossos estudos com Daniel Goleman dando foco para o gerenciamento de emoções. O modelo de inteligência emocional proposto por ele tem 4 partes. É sobre cada uma delas que Daniel Goleman vai falar agora. Let's start with emotion management. There are 4 parts to my model of emotional intelligence. The first is knowing what you're feeling, self-awareness. The second is acting on those feelings, but in a smart way, self-management. The third is recognizing feelings in others. And the fourth is putting that all together to have effective relationships. Within each of those 4 domains, self-awareness, self-management, social awareness, and relationship management, there are abilities that have been proven to make the difference between star performers and average ones. The first is self-awareness itself. This means knowing what you're feeling, knowing how those feelings are shaping your thoughts, your perceptions, your memories, and what those feelings are giving you an impulse to do, to act. The second part, self-management, means regulating those feelings, having emotional balance, being able to keep the disturbing feelings under control and to emphasize the positive feelings, adaptability, being able to be agile in your feelings and how you adjust to the situation. Life is always changing. The third is achievement, keeping your eye on your goals in life despite the distractions of the moment, of the day. And the final one in the self-management cluster is positivity. Keeping your eye on the bright side, one door closes, but the other door opens. Being able to see yourself as improving and actually also to see other people as capable of developing further strengths. The third domain, social awareness, really means empathy. And I'll go into this in much more detail, but here being able to read nonverbal cues is really important because people don't tell us what they feel in words, very rarely. They tell us in tone of voice, they tell us in facial expression. In other words, they tell us in nonverbal ways how they're really feeling. And empathy means we're able to read those feelings. Then at the level of the whole organization or the whole nation even, you can think about systems. This is a different level of social awareness, but it gives you a better grasp of what's going on and of what you might do in that situation.
Finally, there's managing your relationships. And here, it's very important, for example, to be able to influence people. And my own feeling is that the reason or purpose for emotional intelligence is to get ourselves into a positive state and to help other people get into that state. Influence goes beyond persuasion to help other people be at their best. And then there's coaching someone, which is a part of life, particularly if you become a leader or if you're a parent. It means helping people develop skills in this domain to get better and better at managing themselves, at empathy, at managing relationships. Then there's conflict management, being able to acknowledge both sides in a disagreement and help each side come to what's called a win-win solution, which means it's good enough for both sides to accept. But this means you don't let disagreements simmer until they explode. You surface them well before they're going to explode and explore them with both sides and see if you can come to some resolution that both will accept. Then there's teamwork. This is so important today. Being a good team member means that you get along with everyone on the team. You don't just accept them as they are. It's important to understand the distinction between being nice and being kind. Being nice means you do whatever it is that won't rock the boat, that'll keep things harmonious. But being kind goes a step further. It might mean, for example, that you would surface a disagreement, even though it's a little uncomfortable or a little unpleasant, but you do it out of kindness. You do it so people can settle it and go beyond that disagreement so they can work well together. And then finally, there's inspiring other people. This means articulating something that you really believe in as our purpose here, but doing it in a way where it resonates with other people. That is the inspiration. Ajudar as pessoas à sua volta e aprender a gerenciar as próprias emoções são questões fundamentais, especialmente em um cenário no qual doenças como ansiedade e depressão aumentaram de maneira alarmante. Estresse, ambiente competitivo, desemprego, pressão, falta de afeto e empatia entre as pessoas, injustiças, instabilidade socioeconômica e, de quebra, uma pandemia e consequentes perdas. Só de pensar em tudo isso, eu sinto que eu preciso parar e respirar. E você? Também se sente sufocado às vezes? Também sente que perdeu ou que está perdendo o controle da sua vida e das suas emoções? Caso sua resposta for sim, não se preocupe. Temos muito a aprender daqui para frente com o nosso professor Daniel Goleman. E quem vai falar com ele agora é a professora e especialista em inteligência emocional, Alessandra Gonzaga. The ups and downs of the economy, exposure to toxic people at work, and the many challenges of everyday life challenge our emotional world. Sometimes we feel overwhelmed, and our negative emotions put us in a place that makes it seem like there is no point of return. What does emotional resilience teach us about our chances of recovery after life setbacks? You know, we can't decide what emotion we'll feel. Emotions come to us out of the blue, unbidden, or how strongly we'll feel it. Our choice point is once we have a feeling, are we stressed? Are we emotionally exhausted? Whatever it may be, our choice is how we respond at that point. And resilience means we recover most quickly. There are exercises, I shared one with our audience, that help us become more resilient. The mindfulness of the breath actually helps us become more resilient. Being able to take a deep breath and exhale slowly helps us be more resilient. These things are within our ability, and the more we practice them, the better, the quicker our recovery becomes. That's the definition of resilience, how quickly you recover. It's not that you choose the emotion, you don't choose to be stressed, but do you carry it with you
So you think about it an hour later or in the middle of the night, or do you let it go? And letting go is always the best. That's the point. Let it go, people. Don't touch yourself with negative emotions. Já deu para perceber o quanto podemos aprender por meio das palavras de Daniel Goleman, não é mesmo? E como aprender nunca é demais, continue se aprofundando nos temas que ele comentou. Bons estudos e até a próxima! Olá, seja bem-vindo à aula Emoções e Comportamentos. Eu sou Alessandra Gonzaga e vou te guiar numa jornada sobre o teu mundo emocional e sobre a tua relação com as outras pessoas. Eu estudo inteligência emocional há mais de 15 anos, sou professora e mentora de inteligência emocional e budista praticante. Minha formação é em psicologia clínica, no mestrado e no doutorado gestão de pessoas. E a minha primeira formação foi na área de jornalismo e comunicação social. Essa sopa de letrinhas que você está vendo aí são as minhas certificações internacionais em avaliação e desenvolvimento de inteligência emocional, que é um tema que eu adoro falar. Nessa aula nós vamos falar sobre a tecnologia que mudou o mundo, o cérebro emocional, a reação luta-fuga e o que vem a ser o sequestro de amígdala. Vamos começar. A tecnologia que mudou o mundo. Nós estamos vivendo uma interação muito frequente com telas de computador, celulares, o tempo todo expostos a telas. Isso nos deixa cansados, ansiosos e confusos. É claro que é bacana ter todo esse potencial tecnológico. Eu sou de uma época em que a grande novidade da vida da gente era uma secretária eletrônica para saber quais eram as nossas mensagens. E hoje a gente está o tempo todo ao toque do teu dedo, pronto para interagir com diferentes pessoas e realidades, pronto também para ser solicitado por essas diferentes formas de interação que a gente criou. Então, esse mundo digital, o mundo do acesso com o dedo, realmente modificou muito a nossa forma de interagir com os outros. Mas tem uma coisa que não mudou. O que não mudou foi o nosso cérebro emocional. Ele é o mesmo desde os tempos dos nossos antepassados, né? Em que a gente começou a andar aqui no planeta. Segundo Harari, há mais de 70 mil anos a gente já tem aí a espécie humana vivendo em sociedade, primeiramente em pequenos agrupamentos humanos, né? E depois avançando em todo o planeta. Vejam que interessante. O cérebro emocional, ele tem 3 grandes estruturas. O cérebro reptiliano, que é só um apelido que se dá para as estruturas subcorticais, como a gente fala, que tem a ver com o teu tronco cerebral, com os instintos e regulação, né? O tronco cerebral, o cerebelo, o sistema nervoso central, e que basicamente vai regular a respiração, o sono, toda essa questão fisiológica é coordenada aí pelo nosso cérebro reptiliano. Quando você, por exemplo, junta um determinado objeto que está quase caindo, você foi com essa mão a partir da ação do teu cérebro reptiliano, você não pensou nisso, foi aquele movimento, como a gente diz, automático, né? Acima do cérebro reptiliano está no meio
do córtex, ou subcortical, também que se fala, é o cérebro límbico. E ele capta as emoções e produz emoções na nossa realidade. Quem aqui viu o filme Divertidamente? Se a gente pudesse pensar um lugar para aqueles personagens estarem, eles estariam provavelmente no cérebro límbico, o nosso cérebro emocional, né? E acima do cérebro emocional está o nosso cérebro cognitivo, nossa consciência do que está acontecendo. Então as emoções elas vão agir via corpo, a gente já vai entender melhor isso, e elas vão de alguma maneira influenciar a nossa interpretação da realidade. Por isso que elas ficam ali no meio do caminho, né? Sem dúvida, elas agem via corpo. Aqui tem um estudo que se chama Mapping Emotions in the Body, em que a gente vai vendo que as diferentes emoções, elas ativam mais, que são aqui em amarelo, ou elas não desativam regiões do nosso corpo, né? Então, as principais emoções negativas são raiva, medo e tristeza. Nojo não é sempre citado em todos os estudos. Elas são consideradas, essas 5, as emoções primárias ou universais, de acordo com Paul Ekman, que estudou isso em diferentes populações no mundo todo, né? Então elas agem via corpo, só que a diferença é que quando eu estou experimentando raiva, eu tenho uma disparada de cortisol, de noradrenalina, e eu estou pronto ali para os hormônios do estresse, como a gente fala. Já quando eu estou com felicidade, ou mais propriamente falando alegria, que é uma emoção assim episódica, eu vou estar sob efeito de neurotransmissores extremamente agradáveis, como ocitocina, dopamina, serotonina e por aí vai. Tá? Então, esse slide serve para a gente pensar que as nossas emoções elas agem via corpo e independem da nossa razão. Já deve ter acontecido com você de você ter tido uma situação em que você sentiu medo, em que se sentiu inseguro e que só se deu conta que estava inseguro horas depois de ter passado por essa situação. Isso mostra como o nosso mundo emocional ele não depende do que a gente pensa e que, ao contrário, ele interfere profundamente nos nossos pensamentos. É claro que você também, pelos teus pensamentos, pode continuar vivenciando uma emoção e a gente chama isso de emoção aflitiva, que é quando a gente fica ali revivendo um estado emocional. A principal emoção para a gente entender do ponto de vista da sobrevivência é o medo. O medo é a emoção desagradável a partir da percepção de uma ameaça. É ele que vai acionar a resposta luta-fuga. Medo pode ser vivenciado de diferentes formas. Então a gente vai ter várias emoções que vão estar dentro da galáxia do medo, como é aqui a imagem que a gente está vendo, que é um estudo do professor Rafael Bisquerra, lá da Universidade de Madrid, né? Então a gente vai ter, por exemplo, vulnerabilidade, fobias, olha as diferentes fobias, inclusive a xenofobia, que é o medo que se tem de pessoas estranhas, estrangeiras, né? Espanto, terror e por aí vai. Insegurança que a gente possa sentir, nervosismo, são estados emocionais associados ao medo. Estão na galáxia do medo, né? Quando a gente sente medo de uma ameaça iminente, a gente está falando agora da luta-fuga. Então a luta-fuga é a resposta rápida que o corpo aciona para que a gente encontre de alguma forma conforto, abrigo ou possa se defender de uma ameaça iminente e importante que está acontecendo. Uma terceira resposta ainda é a resposta de congelamento, né? Em que você já não consegue mais nem fugir, nem lutar, você fica como se fosse congelado. Aqui em São Paulo a gente tem as chuvas, por exemplo, em que as pessoas ao ver aquela enxurrada chegando imediatamente saem correndo, ou infelizmente também acontece, podem congelar e nem sequer conseguir sair dos carros. Mas a resposta é a mesma do corpo, tá? É uma resposta automática, não para-se para pensar para se ter uma resposta luta-fuga. Ela também é conhecida como a resposta aguda ao estresse, ou resposta ao estresse agudo. E ela surge sempre que a gente sente esse medo aterrorizante.
é extremamente forte quando ela acontece. É um evento agudo e que não dura muito tempo, portanto, né? Ela é desencadeada, então, por esses hormônios todos que nos permitem trabalhar pela nossa sobrevivência. Quando a gente fica por muito tempo dentro da resposta luta-fuga, a gente vai para um estresse muito grande. Então ela não é para ser crônica, ela é só aguda. Quando ela fica crônica, como é que ela se chama? Daí a gente chama isso de síndrome geral de adaptação. Tá? Que é quando a gente continua sob efeito de uma ameaça, agora não mais iminente, não mais tão importante, e a gente tem que ficar sob efeito disso no nosso mundo emocional. Aqui nesse gráfico a gente está vendo a síndrome geral de adaptação nas suas diferentes etapas. Então vamos partir, por exemplo, de que você estava se sentindo bem e de repente você viveu uma situação sob a qual se sentiu ameaçado. Imediatamente você entra em estado de alarme e não consegue direito lidar com isso. Mas em breve você vai para uma fase de resistência, em que você tenta lidar com a ameaça. Só que ninguém foi feito para ficar muito tempo resistindo, cada um tem seu tempo de resistência e você pode partir para a fase de exaustão, né? Esse cuidado que a gente tem que ter. Então, as 3 emoções negativas que a gente precisa trabalhar para lidar e se adaptar bem com a realidade são o medo, a raiva e a tristeza. Sempre lembrando que são naturais essas emoções. Então a gente vai sentir essas emoções, só que senti-las por menos tempo e tempo suficiente apenas para poder lidar com elas é o principal. E o que elas esperam de nós? O medo, o que pode me machucar? A raiva te pergunta o que você deve defender. E a tristeza, o que você teme perder. Então, para nos adaptarmos bem, não adianta a gente virar um ser, uma máquina de raiva e de enfrentamento. A gente precisa, ao contrário, se adaptar bem, lidando com a realidade vivencial e também a realidade imaginada, lidando com o mundo das presenças e também com a tecnologia que nos permite estar virtualmente com as outras pessoas. Era isso então a nossa aula, pessoal. Até a próxima! Chegamos então à aula sobre a Escola de Harvard de Inteligência Emocional, representada pelo professor Daniel Goleman, aqui na foto. Nós vamos falar sobre uma inteligência para as emoções, do estado emocional para o social, como é que foi essa transição, o modelo ESC de inteligência emocional, Emotional e Social Competence Inventory, em inglês, é uma sigla em inglês, e sobre essa coisa de reconhecer e regular emoções. Vamos lá. Quando a gente fala sobre uma inteligência para as emoções, a gente tem que recorrer ao pensamento de Howard Gardner,
que já dizia em 1983 que nós temos duas inteligências pessoais, a intrapessoal e a interpessoal. Nos tempos atuais, elas são reconhecidas como inteligências pessoal e inteligência social. Toda vez que a gente falar então de inteligência social, a gente está falando de uma relação interpessoal. Essa inteligência para o Gardner tinha a ver com o desenvolvimento dos aspectos internos de uma pessoa, a intrapessoal agora falando, né? E que é o próprio acesso à nossa vida sentimental. Então a gente tem essa inteligência de acesso à nossa vida sentimental e de interação com as outras pessoas, ok? Então, nos anos 90, os professores Peter Salovey e Jack Maier entenderam que essa tal inteligência intrapessoal e interpessoal podiam ser uma só. As inteligências intrapessoal e interpessoal podiam ser uma só, que é a inteligência emocional. Então, a definição de inteligência emocional para eles tem a ver com, vou agora colocar ela aqui em esquema que vai ficar mais fácil para nós, perceber emoções em mim e nos outros, usar e facilitar emoções, entender emoções e administrar emoções. Então, nesse primeiro modelo, também conhecido como escola clássica de inteligência emocional, perceber emoções tem a ver com identificar emoções em si, nos outros, mas também nas coisas. As cores nos trazem emoções, as texturas, os ambientes e tudo isso tem a ver com percepção emocional. O uso das emoções, segundo essa escola, é a facilitação do nosso pensamento a partir das emoções. Quando, por exemplo, eu me coloco mais feliz porque eu vou interagir com uma pessoa que é um contato importante comercial, ou quando eu me torno um pouco mais triste porque eu estou indo dar os pêsames para um amigo querido, né? Então, o uso das emoções é como se fosse uma roupa que a gente veste para, de alguma maneira, conseguir interagir melhor. A gente vai falar mais sobre isso nas aulas de pensamento criativo. Entendimento das emoções tem a ver com nomear emoções, dizer da onde elas vêm, entender o porquê elas estão ali, né? Relações de causas e efeitos. E administrar emoções, estar abertos aos sentimentos nossos e de outras pessoas, né? Então, este modelo é reconhecido como a escola clássica de inteligência emocional ou modelo quadrifatorial, porque são 4 habilidades. Interessante da gente entender também que para esses pesquisadores, Peter Salovey e Jack Maier, as emoções tinham a ver com habilidades ou aptidões mentais. Então tinha um forte componente de inteligência emocional herdado, né? Isso vai ser diferente na escola de Harvard. Ainda falando um pouquinho mais da escola clássica, o principal entendimento dessa escola é de que as nossas emoções, elas contêm informações. Ou seja, nós temos, como qualquer outra inteligência, a capacidade de perceber e processar informações emocionais, né? Isso que é o interessante. Então o Daniel Goleman, em 95, publicou o livro que ficou mundialmente conhecido de inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E ele revolucionou o campo da inteligência emocional. Esse livro dele ainda é extremamente lido e traduzido no mundo todo, né? Ele identificou que a inteligência emocional era extremamente importante para o nosso sucesso pessoal nas diferentes áreas da nossa vida. Ele chegou a dizer, inclusive, que o QE, o quociente emocional, é mais importante do que o QI, as nossas habilidades intelectuais. E tem uma máxima em recursos humanos que a gente fala que é exatamente isso. As pessoas são contratadas a partir das suas competências técnicas, a partir do seu currículo, mas elas são demitidas pela sua dificuldade de interagir com os outros, pelas suas dificuldades de lidar com as próprias emoções. Então é aí que a gente percebe o valor da inteligência emocional no espaço de trabalho, no mundo organizacional, né?
E nos anos 2000 já, ele foi migrando de um entendimento mais emocional, puramente intrapessoal, como a gente vinha dizendo, e colocando mais a inteligência emocional na sua aplicabilidade dos relacionamentos, de como ela permite que a gente possa lidar melhor com a nossa realidade. E daí que ele fala também de inteligência social. Então, só para frisar aqui, pessoal, toda inteligência social, ela já é uma aplicação da nossa inteligência emocional. Tudo aquilo que a gente interage com o outro, primeiro nasceu dentro de nós. E é por isso também que o principal movimento de desenvolvimento, ele parte da autoconsciência das emoções. Porque quando eu me conheço, quando eu sei por que me sinto de determinada forma, eu consigo também entender os motivos do outro. Eu facilito esse processo de interação com o outro. Vamos entender agora o modelo ESC. O que é o modelo ESC de inteligência emocional? Inteligência emocional e social é a capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e de outros, motivar a nós mesmos e administrar emoções efetivamente em nós mesmos e nos outros. Essa é uma definição do Boyatzis e de Goleman, já em conexão com a Korn Ferry Regroup, que é uma grande consultoria de recursos humanos. E o modelo ESC simplesmente pegou esta concepção de inteligência emocional e trouxe para nós de uma maneira gráfica. Vamos compreender essa maneira então. Quando a gente olha para o modelo ESC, a gente vai perceber que inteligência emocional tem a ver com reconhecer e regular emoções em si mesmo e nos outros. Quando eu reconheço emoções em mim mesmo, eu estou no campo da autoconsciência das emoções. Eu estou entendendo as bases das minhas emoções. Vejam que aqui nessa escola, entender emoções já é parte da percepção, já é parte do reconhecimento. Vale lembrar, reconhecer, identificar, perceber são sinônimos para nós, tá? Quando eu reconheço as emoções nos outros, eu estou no campo da consciência social, em que eu, de alguma maneira, leio tudo que esse ambiente, que esse outro ser humano me passa. Então tem a ver com emoções trocadas entre pessoas, mas também num macro percepção que eu faço dos ambientes. Quando eu regulo emoções em mim, eu estou no campo do autocontrole das emoções, eu efetivamente administro elas. E quando eu regulo no outro, eu estou no campo da gestão de relacionamentos. E eu estou aplicando e entendendo de emoções na interação com os outros. Nos estudos de liderança, eles dão muita ênfase para a gestão de relacionamentos, lembrando que não é eu mudar a emoção do outro que eu ter gestão de relacionamentos. E simplesmente eu conseguir perceber o teu mundo emocional pela consciência social e trabalhar isso na forma como eu interajo contigo. Quando eu tenho gestão de relacionamentos, eu consigo perceber como eu caio para ti, como é que eu desço para ti, se eu sou uma pessoa agradável para o convívio contigo. Então, alguns insights que a gente já pode tirar aqui dessa aula sobre a escola de Harvard, tá? As emoções são extremamente potentes. As emoções, elas vão além da nossa capacidade de regulação imediata. A gente, inclusive, fala a palavra regulação e não controle tantas vezes, porque a emoção é algo que já está ali para a gente regular. A gente não pode ir lá e definir, não vou sentir ansiedade. Você já está sentindo ansiedade. E é a administração dessa ansiedade que você está fazendo, né? Então aqui eu coloco 4 situações para mostrar o peso das emoções para nós. Nem tudo que me incomoda eu quero mudar. Por exemplo, um aplicativo de sono que eu não quero baixar, mas eu estou sentindo sono e eu acabo ficando ali naquela insônia, havendo possibilidade de modificar isso. Nem tudo que me incomoda eu consigo analisar, nem tudo que me incomoda eu sei explicar e nem tudo que me incomoda o tempo todo, né? Então a gente com aqui percebemos o valor, o peso do nosso mundo emocional. Bons estudos!
Olá, tudo bom? Vamos para a aula Quando falta inteligência emocional. Então, se a gente falou o que seria a inteligência emocional, vamos entender o que efeitos ela causa quando ela não está presente. Então, nós vamos falar da falta de autoconsciência, a falta de autocontrole, a falta de consciência social e a falta de gestão de relacionamentos. O que pode gerar? Aqui os meus clientes de inteligência emocional, porque eu faço coaching de inteligência emocional aí há mais de 15 anos, me deram fartos casos aqui para a gente poder se inspirar. Claro, não vou revelar a identidade de nenhum deles, mas quem sabe você até se identifique, quem sabe a gente possa conectar você com essa dificuldade que a gente possa ter no mundo emocional, tá? Então, lembrando o que é inteligência emocional? Diz respeito a um conjunto de competências para reconhecer e regular emoções em si mesmo e nos outros. Então, eu tenho um reconhecer, eu tenho um regular, eu tenho isso em mim, eu tenho isso nas outras pessoas, tá? Falando mais especificamente de autoconsciência. Quando a gente tem autoconsciência, a gente consegue influenciar mais as nossas possibilidades de desenvolvimento. Então, uma pessoa autoconsciente, ela sabe suas forças, suas fraquezas, ela consegue ser curiosa para se conhecer melhor. E por isso que ela favorece o seu próprio desenvolvimento, né? Então, é bacana a gente ter curiosidade sobre si. E quando uma pessoa não tem autoconsciência, ela acaba ficando dispersa. Então eu dou o exemplo desse cliente que ele não conseguia manter o raciocínio muito tempo numa determinada tarefa. As pessoas chamavam ele de disperso, exatamente por isso. Janelas mentais demais, porque eu não consigo ir lá e focar. A minha atenção fica difusa, né? Muitas demandas o tempo todo atravessando ele e ele não conseguindo perceber o que é prioritário e o que não é. Aonde dói mais, aonde eu vou com mais facilidade, né? Pensamento acelerado e inconstância. Aí eu coloquei aqui esse texto em inglês. Minha mente é como o internet browser. 19 janelas abertas, 3 estão congeladas e eu não faço ideia de onde vem a música. Então a mente sem autoconsciência é uma mente que fica divagando. E eu coloquei também um mantra budista aqui para nós. O que quer que venha, deixe vir. O que quer que fique, deixe ficar. O que quer que vá, deixe ir. Esse é o caminho da autoconsciência. É um estado de presença e de aceitação de tudo que possa nos cercar. Quando a gente começa a evitar nossos pensamentos, a gente fica assim, divagando. Autocontrole. Autocontrole provê para nós direção, energia e restrição para o comportamento. É esse autocontrole que permite que a gente regule emoções, especialmente em situações emocionais desafiadoras. Quando a nossa resposta luta-fuga foi acionada, sim, com certeza, mas quando a gente está enfrentando situações que normalmente nos tiram de nós. Por exemplo, uma apresentação importante que a gente tenha que fazer. Por exemplo, um momento em que eu vou ter uma interação com uma pessoa mais difícil, eu vou precisar desse autocontrole para poder lidar comigo mesmo, né? E quando falta o autocontrole? Esse é o mais fácil que tem. Tá cheio de vilões de novela e de filme que tem problemas com autocontrole, né? São pessoas que tem essa expressão que eu escuto também em alguns comentaristas esportivos, sanguíneos, né? Aquela pessoa que vai lá e ela veio à vontade e ela já fez. Isso significa que tem aí uma falta de controle. Botei aqui uma frase também em inglês. Se você está feliz, continue sendo feliz, né? Sim. Se você está infeliz, mude o que você está sentindo. Então essa coisa de ficar se sentindo mal, e aí tiremos a emoção só da raiva, que a gente sempre associa com autocontrole, pode pegar outras emoções aflitivas, como a tristeza. O que você pode fazer para modificar o teu estado emocional, né? Então uma pessoa que tem autocontrole baixo, ela pode ser extremamente irritada, como era o caso desse meu cliente, passivo-agressivo, que é não dizer o que quer dizer, ficar fazendo voltas
para dizer para as pessoas o que elas devem fazer ou o que você pensa sobre elas. E ter muita sensibilidade em relação ao que os outros dizem. Qualquer coisinha, o paviozinho lá tá curto, né? Esse é o exemplo de uma pessoa com falta de autocontrole. A consciência social. A consciência social tem a ver com entrar em sintonia com necessidades, expectativas e comportamentos emocionais de outras pessoas. Abrir o nosso radar, abrir o nosso campo empático. O que significa então uma pessoa não ter consciência social? Eu dou o exemplo desse cliente também, extremamente racional e lógico. Ele era uma pessoa muito competente naquilo que fazia, considerava assim, tudo o que acontecia com ele tinha uma memória fantástica para poder falar o que tinha acontecido, mas extremamente prolixo. Esse é o exemplo que me veio na cabeça. Então ele não se dava conta do efeito que ele causava e da forma como as pessoas poderiam ter ele mais facilmente. Porque ele era desconectado socialmente, não havia essa conexão com o outro, né? Tinha dificuldade de perceber quando as pessoas estavam apoiando ele ou contra ele, porque era extremamente racional. Só lia a comunicação verbal e deixava de lado a comunicação não verbal, né? Por último aqui, a falta de gestão de relacionamentos. Vamos primeiro lembrar o que é gestão de relacionamentos. A competência que permite fazer a diferença, influenciar e motivar outras pessoas. Ela permite aplicar o entendimento emocional. Então, aquilo que eu tinha captado na minha consciência social, eu preciso dela para ter insumos para gestão de relacionamentos, agora eu vou aplicar na minha interação com os outros. Eu vou conseguir ser mais assertivo, eu vou me sentir melhor estando entre pessoas. Eu gosto de trabalhos com pessoas, de estar perto de pessoas, quando eu tenho gestão de relacionamentos. É mais fácil falar sobre o que eu sinto e também ouvir o que as pessoas dizem. É como se tu colocasse em movimento todas as demais habilidades de inteligência emocional quando você está fazendo gestão de relacionamentos. Mas uma pessoa, ela pode ter dificuldade específica disso. E a pessoa, quando tem dificuldade de gestão de relacionamentos, ela não gosta da conexão com os outros. Claro que pode ser também uma falta de consciência social, mas é mais profundo. É uma pessoa que efetivamente não se sente bem e à vontade em todos os grupos. Eu dou o exemplo desse outro cliente meu, por acaso eram todos homens aqui nos meus exemplos, né? Mas que ele tinha extremo desinteresse por conversar sobre as rotinas de trabalho. Uma pessoa bacana, gostosa de se falar, mas ele gostava de falar sobre o futuro, sobre as tendências de mercado, sobre as possibilidades tecnológicas e não gostava de falar sobre as demandas do dia a dia do trabalho. E isso criava para ele enorme dificuldade de fazer relacionamentos na sua própria organização, né? Então, quando a gente perde a nossa gestão de relacionamentos, a gente perde também o interesse por estar ouvindo pessoas e interagindo com elas. É, sem dúvida, uma grande dificuldade, especialmente se você ocupa uma posição de liderança, porque as demais competências que vão sair dessa dimensão de gestão de relacionamentos, como trabalho em equipe, poder influenciar as pessoas, gostar de desenvolver pessoas, ser uma pessoa com uma influência positiva, tudo isso vai ser bem difícil sem gestão de relacionamentos. Era isso então, até a nossa próxima aula. Olá, estudante! Você já reparou que nesses tempos tensos que estamos vivendo,
A ansiedade e o medo nos rondam a todo instante? Pois é, mas nada de pânico. Basta apenas ter cuidado especial com a sua saúde mental. Existem algumas práticas que favorecem esse cuidado. Uma delas é exercitar o autocontrole emocional. Pessoal, uma das maneiras mais simples da gente controlar as nossas emoções é a partir da respiração. A gente chama isso de controle emocional de baixo para cima, porque a gente na verdade vai pegar as estruturas mais instintivas do nosso cérebro e vai ajudar a criar uma regulação no nosso sistema límbico. Então, toda vez que a gente inspira profundamente e a gente exala mais devagar, a gente está forçando o nosso sistema parasimpático. Vamos fazer comigo então? Eu vou inspirar pelo nariz, profundamente, vou fazer uma breve pausa e vou expirar pela boca. Eu sei que a gente normal fazer pelo nariz, mas para a gente praticar bem pela boca. E fazendo pela boca a expiração, a gente vai sentir como se o ar pressionasse levemente os lábios. Então a boca quase não se abre para que ele vá sendo exprimido pela boca, sair mais devagar. E no finalzinho a gente faz mais uma pausa. Entendido então? Inspirar pelo nariz, faz uma pausa, exala bem devagar pela boca e faz uma pausa. Com 2 inspirações e expirações dessa, eu te garanto que você já vai se sentir mais calmo e mais centrado. Vamos lá? Pronto. Imediatamente a gente já percebe que a mente fica mais calma, mais centrada. Outra possibilidade da gente fazer essa mesma respiração é utilizando, como vocês viram, as mãos. Então as nossas mãos trazendo o movimento com o ar, isso potencializa o efeito da respiração. No finzinho eu já comecei a fazer isso, você percebeu, né? Só que agora a gente vai fazer desde o começo. Então quando eu inspirar eu vou puxar as mãos, quando eu pausar eu vou fazer esse movimento que eu havia feito e quando eu exalar eu vou colocar as mãos para frente. Isso potencializa ainda mais esse nosso movimento de respiração. Vamos lá? Viram como nessa última expiração eu fiz um movimento em onda? Se a gente faz esse movimento em onda, a gente pode prolongar e dar uma sensação de maior alívio na expiração. Vamos fazer de novo? Última vez. Bem devagar. Como é que você está se sentindo agora? Um pouco mais centrado? Um pouco mais centrada? Mais calmo ou calma? É isso aí. O professor Goleman também nos ensina o valor da nossa respiração e como é importante a gente praticar a autorregulação a partir dessa percepção do nosso corpo. Quando a gente fecha os olhos e foca tão somente no ar que entra e no ar que sai, isso facilita a gente entrar num estado de autoconsciência emocional, extremamente importante para qualquer regulação. Let me talk too about emotional self-control or emotional balance. This is absolutely crucial these days because there are so many things that can throw us off balance. And this is a simple way of looking at the brain. The prefrontal cortex is just behind the forehead. The emotional centers, which are in brown or in between the ears, they're in the midbrain. The prefrontal cortex is where we pay attention, comprehend, make sound decisions, where we plan, where we can solve problems, where we learn. It's you and me at our best, really. The emotional centers, of course, are where pleasure resides, but also where anxiety resides, where panic resides, where anger resides. The amygdala seems to play, and related circuits, seems to play a key role in spotting threats. In today's reality,
the threats are symbolic, maybe not feeling respected or not being appreciated or feeling not heard or being treated unfairly. All of these things today will evoke a biological response that helped us in prehistory because it helped us survive. We knew what to do immediately if there was something that could eat us, for example. But today, this means that when the amygdala thinks there's a threat, our attention fixates on that threat. It grabs our attention from what we need to be doing now, and it makes us think about that time I wasn't treated fair. And we may carry that with us for hours or days. And we react with an overlearned habit, which is a danger in itself. So the result can be what I call an amygdala hijack or an emotional hijack. There are three signs of this. One is that you have a very intense negative emotional reaction. So you're very fearful, very angry. It happens very suddenly. And when it's all over, you realize that you did something or said something you really regret. So we want to avoid doing things we regret, and that means being emotionally intelligent. Emotional intelligence connects our emotional reactions with our responses, or with our best response, our prefrontal response. So, in other words, emotional management depends on the smooth coordination of the prefrontal areas where we make a good decision and the emotional areas. So I'd like you to try a little mind experiment. Just close your eyes for a moment and imagine a situation that you find very upsetting, maybe where you got angry. Just bring that to mind. What were you thinking? What were you feeling? What did you want to do? Or what did you do? And now ask yourself, reviewing that situation, instead of doing something that you might regret, could you pause and do something different? Now open your eyes, please. That pause and doing something different is what's called technically cognitive control. It means that instead of acting on your emotions, you let the smarter part of your brain, the prefrontal area, determine what you do. Sometimes in a classroom, they use a stoplight to teach this. Red light, when you're upset, stop, calm down, and think before you act. Yellow light, choose a range of things you might do, pick the best one, try it out. That's the green light, try it out. So this cognitive control turns out to predict, for example, how well you'll do decades later, financially, state of your health. It turns out to be a better predictor than your childhood IQ or the wealth of the family you grew up in. It's a very powerful, independent factor in how well you do in managing your life. It has to do with emotional management. And that completes what I want to tell you about managing your emotions. One of people's biggest fears about emotional management is the loss of control over our reactions. Something that in the book Social Intelligence, and even in your first book, you called amygdala hijacking. And sometimes we experience a situation where we just think, oh, I can't stay here anymore, because it's so outrageous and activates our emotional triggers. So how can we protect ourselves from this kind of reaction? Well, with an emotional hijack, you should remember that there are three dimensions. One is how often you're triggered and what triggers you. The second is how intensely you feel the emotion. And the third is how quickly you recover. So what we can control, first of all, is our exposure to triggers. If you know what your triggers are, or you know what your spouse's triggers are, you can avoid them.
so that you don't have to go through the emotional sequence of negative emotion. If you're upset, you can realize what's happening right now. You can name it. I'm feeling anxious. I'm feeling angry. That already helps lessen the intensity. And the third is to get over it more quickly, to let it go, not to obsess about it, but to realize that, this was a reaction and I can change my relationship to it. I don't have to let it control me, because when our negative emotions control us, we're likely to do something that we regret later. And so it's better if you can manage your emotions, particularly the upsetting emotions. Very nice. So just to make a resume to our students, you are saying something like, know your triggers and if possible, the triggers of others. Name your emotions, like kind of emotional literacy. And most important, try to be more resilient about emotions. Very nice. Yes, thank you. Nós finalizamos a nossa prática por aqui. Por meio do que nós passamos, você já pode começar a praticar quando puder. Sempre procure bons profissionais para te acompanhar, pesquise, veja os estudos científicos e o mais importante, experimente seu corpo. Bons estudos e até a próxima! Depois de tempos tão difíceis, um forte sentimento de retomada e esperança tem se manifestado em muitas pessoas. Mas a gente sabe que não existe mágica para alcançar nossos objetivos, né? Tudo começa em nós mesmos. E para tornar esses sentimentos em realidade, saber gerenciar nossas emoções será uma capacidade mais que necessária. É para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema que vamos conversar com a professora Alessandra Gonzaga. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Christian. Tudo bom contigo? Tudo ótimo. Podemos começar com as perguntas? Vamos lá, estou pronta. Qual a importância de desenvolvermos a chamada inteligência emocional? Existe uma idade específica para esse tipo de reflexão? Interessante isso. Sabe que a gente nasce e os primeiros anos do nosso desenvolvimento, a gente é muito mais inteligente emocionalmente. A criança, ela primeiro aprende o mundo emocional. Então me vem a lembrança, por exemplo, de um cliente nosso que uma vez disse que a filha pequenininha, de 2 anos de idade, olhou para ele e disse: pai, tá triste? Né? Então não sabia dizer a palavra triste, mas já sabia identificar a tristeza. Então a idade não importa, a gente pode trabalhar a inteligência emocional nas crianças justamente incentivando elas a identificar as nossas emoções, né? Então a gente pode aprender a inteligência emocional a vida toda, mas é muito importante que a gente passe a desenvolvê-la com um movimento voluntário, porque não é automática essa inteligência em nós. Se a gente não parar para pensar sobre as nossas emoções, a verdade é que a gente simplesmente vai reagir automaticamente.
Então a gente vai perdendo a nossa inteligência emocional cada vez que a gente coloca sentimentos e formas de atuar mais artificiais. Ou que a gente se diz assim, eu tenho que ficar feliz, eu não posso sentir raiva. Esse tipo de afirmação, embora, claro, tenha com base a nossa necessidade de sermos mais sociáveis, vai meio que contra a nossa inteligência emocional. Porque a gente precisa ter noção das emoções que realmente estamos sentindo e que os outros também sentem. Né? E às vezes a gente está demonstrando uma emoção, só quer dizer outra também, né? Exatamente. E esse jogo de mostrar o que tu não sente, né, vai tornando a gente não apenas mais cínicos, mas com mais dificuldade de reconhecer os nossos sentimentos reais. Aquela velha história de tu tá com o teu filho pequeno, chegou um presentinho da tia e tu diz, vai abraçar a tia, diz que tu adorou, né? E criança é muito verdadeira, É muito né? verdadeira e vai dizer, mas eu não gostei, mas diz que tu gostou mesmo assim. Então, o próprio processo de socialização, ele vai nos afastando um pouco dessa experiência real em torno das nossas emoções. A melhor idade é agora. Né? Que a gente possa começar a trabalhar as nossas emoções com um certo acolhimento, com essa afinidade, sendo os melhores amigos de nós mesmos. É essa postura, não uma postura acusatória, né? É assim que a gente desenvolve a IE. Maravilha. Professora, a Covid-19 trouxe o aumento nos quadros ansiosos. A que isso se deve? Vários fatores, tá? O primeiro deles é o próprio isolamento. Nós somos seres sociais, nós aprendemos melhor, interagimos melhor em grupo. Então, embora o isolamento, é claro, a gente entenda por medidas de protocolo de saúde e tudo mais, isso faz as pessoas ficarem muito mais ensimesmadas em si mesmas. E a ansiedade, ela é uma doença especialmente do pensar. Ela é do âmbito do pensar, do imaginário, é do que já vem, do que poderá vir. Ela é uma emoção aflitiva ligada ao futuro. Então a gente, toda vez que fica imaginando demais as possibilidades, e a Covid fez isso com a gente a cada saída de casa, né? A cada nova interação, a gente amplia ali os quadros ansiosos. Um outro fator, além do isolamento, é o fato da gente ter muitas informações ao mesmo tempo. Muitas telas simultâneas, muitos estímulos, e isso vai fazendo com que o cérebro não saiba direito aonde se focar, aonde colocar a atenção. Então se fala que a ansiedade também é uma doença da atenção. Você não consegue mais prestar atenção no que você quer, como se você perdesse um pouco o controle do teu processo de atender. Né? Então será que hoje em dia existem mais pessoas ansiosas do que antigamente? É o que todo mundo diz. Existe um pesquisador chamado Robert Leary, que ele diz que uma criança pequena, hoje, né, uma criança em início de idade escolar, tem o mesmo nível de ansiedade do que uma pessoa em alta crise na época da guerra. Né? Nossa. Então ele faz essa comparação de como a gente está muito exposto às possibilidades de ameaça. Toda vez que você considerar algo como incerto, como inseguro, como não sei o que será, você vai estar plantando ali uma sementinha da ansiedade. Nova realidade. Realidade da ansiedade. É o mal do século nesse momento. É o mal do né? século, sem dúvida. A ansiedade e a depressão. Se costuma dizer que 1 em cada 5 pessoas sofreu ou sofrerá algum tipo de quadro depressivo. E 1 em cada 4 pessoas de quadros ansiosos. Isso era antes da pandemia. Nossa. O dado da Organização Mundial de Saúde. Imagine hoje, né? Com certeza se agravou mais, né? Uhum. E a gente acaba jogando a ansiedade, despejando a ansiedade na comida. Exato. É a tal da fome ansiosa, de você comer a tua ansiedade. Abre a geladeira, não tem nada para comer e você fica pensando o que vai fazer e fica ali comendo enquanto pensa, né? Pensar para comer e comer para pensar. Professora, as pessoas costumam dizer que estão se sentindo deprimidas, o que a gente falou agora, né? Uhum. É correto dizer isso? Dizer que a gente está deprimido? Então, isso é um eufemismo que a gente utiliza, né? A gente meio que atalha, mas a verdade é que o diagnóstico de depressão, a depressão é uma doença, geralmente envolve questões fisiológicas também, e só pode ser dada por um profissional de saúde, né? O que seria mais correto é a gente dizer que a gente está entristecido, que a gente está abatido, melancólico, mas a palavra depressão é de fato uma doença clínica e precisa de tratamento tanto psiquiátrico como psicológico.
psicológico, né, para poder ser trabalhado. E só um profissional pode atestar isso. Só um profissional pode dar esse diagnóstico de depressão, né? A gente popularizou dizer que está deprimido, mas na verdade a gente está falando desse estado de abatimento, de uma certa de indisposição para fazer as coisas, e não a depressão clínica mesmo. E muitas vezes pode ser uma coisa momentânea. Exatamente. Diferente da depressão. E uma das características principais, a gente até aborda isso na nossa aula, a tristeza, ela tem um porquê. E geralmente o prazo dela é de decorrência desse porquê, desse luto, desta perda. A depressão não tem um porquê. Ela aparece e ela vai te incapacitar em várias áreas da tua vida, inclusive você vai ter dificuldade de se sentir triste. Nossa. Quando uma pessoa está triste após um quadro depressivo, se diz que ela já está melhorando, porque ela já consegue sentir alguma coisa. Que interessante isso. Bom, é normal ou esperado que a gente se sinta sempre bem? Não, e não é esperado. Existe uma coisa que está se falando muito, que é a tal positividade tóxica, que é você ter a expectativa de que todo mundo seja sempre feliz. Né? A gente está aí nas redes sociais acompanhando, as pessoas só mostram o seu lado feliz. E isso vai causando mais ansiedade. Porque a gente faz a comparação e a gente vê que a gente não se sente o tempo todo feliz. Não é normal isso. A vida traz todas as emoções. Toda vez que a gente lidar com uma coisa que não está certa, é normal que a gente fique com raiva. Toda vez que a gente perceber uma situação de perigo, é normal e esperado que a gente se sinta inseguro. Toda vez que a gente tiver que lidar com uma coisa que não deu certo, uma expectativa que foi frustrada, a gente vai ficar um pouco triste. Então esse estado de eterna felicidade, ele é artificial e ele vai fazendo as pessoas percorrerem aquilo que se chama de felicidade episódica. Eu passo a querer o tempo todo me fornecer recompensas para me sentir bem. Nossa. E acabo não vivenciando toda a riqueza do meu mundo emocional. E isso é uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia, né? Muito. É uma sociedade anti-tristeza. A gente até brincava que se o Facebook colocasse o descurtir, ele acabava. Porque a gente só coloca emoções agradáveis. Verdade. Ali. Funciona como um reforçador positivo. A gente olha aquilo, mais curtidas, mais amor, mais gostou. Bateu palminha, como tem em umas outras redes também, né? Então a gente está sendo reforçado positivamente. Mas com isso a gente está criando um hábito de fugir das diferentes tonalidades emocionais da vida. A vida é melhor porque a gente pode viver todas as emoções. No filme Divertidamente, a personagem Alegria, já dando um spoiler para quem não viu, vai ver, né, antes de ouvir o final disso, mas a Alegria vira para a tristeza e diz assim: eu não existiria sem você. Professora, temos visto o movimento Mindfulness, né, ganhar cada vez mais popularidade. Você pode explicar um pouco sobre ele, no que ele se difere da meditação? Então, a mindfulness é esse estado de atenção plena, né? De estar totalmente presente na tua experiência. Você pode praticar mindfulness, diferente da meditação, que se faz mais de olhos fechados, de olhos abertos. Quando você está comendo e prestando atenção no sabor de um alimento, pega aquela bergamotinha, tira a folhinha, né? Lembra da semente, lembra do gosto. Você está praticando mindfulness. O mindfulness é tão somente estar presente no momento atual. Uma meditação possível pode ser a meditação mindfulness. Mas existem muitas outras formas de se meditar, por exemplo, com mantras, que já não é do mesmo jeito do mindfulness. Interessante. Então dá para fazer os dois. Dá para fazer os dois. É isso, gente. Professora, foi um prazer conversar com você sobre tantos assuntos importantes, né, que vão nos ajudar no nosso dia a dia. Queria agradecer a sua participação. Eu que agradeço, Christian. Obrigada para você também que nos acompanhou. Agora é a sua vez de refletir e aprender mais sobre gerenciamento de emoções. Vai te ajudar muito, para além da graduação. Bons estudos e até a próxima!
Olá, estudante! Chegou o momento da gente aprofundar ainda mais alguns temas que foram abordados. Para isso, teremos agora um momento muito especial, um bate-papo com o convidado, Dr. Daniel Goleman. Dr. Goleman, so nice to talk with you. 20 years ago, in the fall of 2002, I was reading this book, Emotional Intelligence at Work, this one here. And I was absolutely fascinated by the idea that our intuition and feelings play a fundamental role in decision-making and in human rationality. So, Professor Goleman, your work has inspired me to dedicate my career to the study of emotional intelligence, and it is with great honor that I welcome you today, now in person and not through the pages of your books, to listen about topics such as managing emotions, creative thinking, communication, and AI at work. So nice. Thank you. It's a pleasure to join you, Alessandra. Thank you so much. So my first question is about your EI model. Considering the 4 dimensions of emotional competence, self-awareness, self-control, social awareness, relationship management, which one is more demanding and necessary in people who are in leadership roles? It's not one, I would say 2. Okay. The 2 competencies or areas that a leader must have are mastering their own emotions, which means self-awareness, emotional self-control. Self-management, right? But I would also say the other abilities, being able to keep your eye on your goals, to achieve them, being able to be adaptable as situations require, staying positive because everyone's going to have setbacks and obstacles. All of those matter for a leader. But remember, emotions are contagious, and they're most contagious from the most powerful person in a group outward. That means that people pay most attention, put most importance on what the leader says and does. And this means that in order to influence people, the leader needs to first lead him or herself. Then the leader needs empathy, being able to tune into the people that they're leading, know what their feelings are. I remember a study of, this was a study demanded by the CEO of a big pharmaceutical company because that company had grown by taking over smaller companies. And they found that within the first 18 months, many of the companies that they had taken over actually did worse than they had when they were bought. And he wanted to know why. In fact, he demanded to know why. And so he had a study done of the integration managers. These are the people who led the integration of that new company with a larger company. And they found in the study that the number one ability that the integration managers had who were successful compared to those unsuccessful was empathy. They could read the room. They realized people are scared, I might lose my job. People are hopeful, I might get a better job. They knew how to deal with the emotions because they recognized what they were. And this is absolutely important. Yeah, totally. So with social awareness, the leader can read what's going on, right? And also can somehow get in tune with other people's emotions, right? So that's why empathy is so important. Yes. So first manage yourself, then tune into other people, then put that together to have effective relationships, whether it's with your team, with the people you work with, the people you're leading, you're trying to influence. Can you articulate, for example, a shared value or a shared purpose that really resonates? Speak from the heart to the heart, as I've said. That actually creates the most positive emotional climate. People are engaged. People want to give their best. And that means you tune into yourself, you have self-awareness, but you tune into the people you're leading. So I would say, actually, I would not name one competence. I think it takes all of them. Yeah, sure.
I agree totally. That's why I like so much your model, because it talks about you recognize and you regulate in yourself and in others emotions, and both depend on each other. If you don't have a good awareness, you can't control yourself. If you don't have awareness of people, you can relate with them in a nice way. So I like very much the 4 dimensions. They are totally combined together, right? That's why it's so difficult to pick up just one. That's right. And in fact, very interesting. I was talking to a friend of mine who does assessments of C-suite executives. These are the people in a company just below the CEO, the chief of the company. She found that they all had very strong achievement competence. That's how they got there. Mm-hmm. But they also had very strong empathy. She said if they lacked empathy, they became the bad boss, the boss nobody wanted to work for. Mm-hmm. If they didn't tune into the feelings and how people were thinking and care about the people they led, then people didn't want to be led by them. Sure, yeah, totally. Very nice. So another question now, it's more about the new topics that came up in the EI field. In the book, Altered Traits, I have here this book, I will show to people. Here in Brazil, the name is Ciência da Meditação, viu, pessoal? And you written this with Professor Richard Davids, and you bring the prejudices that were perceived in the academy in the 70s in relation to studies of meditation. Currently, with advances in mindful studies and new technologies for studying brain waves, what is known about the benefits of meditation and how they can reach people from the most diverse cultures? I did my graduate work at Harvard University in clinical psychology, and I was lucky enough to get a Harvard pre-doctoral trialing fellowship to go to India. And I became very, very interested in meditation, particularly because in India, I could meet with people who were professionals. In fact, you could say Olympic level in meditation. They devoted their whole life to meditation. And when I realized, for example, that they were strikingly calm and relaxed in any situation. And I thought, when I got back to Harvard, there's something about meditation which would be good for people, help them be relaxed, help them with stress. So I told my professors that I wanted to do a study of meditation to see, to show that it helps people relax. And they all thought that was a terrible idea. This was way too early. In fact, there were really only 2 or 3 published studies then on meditation. It was very early. Fellow graduate student Richard Davidson, who's now a well-known neuroscientist at the University of Wisconsin, he and I wrote a book about the research on meditation. And we did that very recently. This is several decades later. Yeah. And now we found there are thousands of studies, peer-reviewed studies in academic journals of meditation, and more every year. And as methodology has gotten more sophisticated, as we're able, for example, to scan the brain while people meditate, there are many new findings way beyond anything I could have detected. Back then, I used what we now see as relatively flawed methods, but it did seem to show that people who meditated are more resilient. Resilient means when you get upset, you recover from that more quickly. The faster you recover, the more resilient you are. And meditation definitely makes people more resilient. There seems to be what's called a dose-response relationship. The more you do it, the better the benefits. People become better able to focus and concentrate. In fact, there was a study of university students, and for you students, this is really important. Mm-hmm. The study showed that at the University of California, that students who did mindfulness exercise, where they meditated on their breath, in fact, I'll show you how to do it. Yeah, I saw it. Very nice.
Let me demonstrate. Neil, please. Close your eyes and bring your focus to your breath. Don't try to control your breath. Just try to tune into the sensations of breathing and notice the entire in-breath, the entire out-breath. And start again with the next breath. The full inhalation, the full exhalation. Some people are able to do this at the tip of their nose and nostrils. Some people can watch the rise of their belly on the inhalation, fall of the belly on the exhalation. Doesn't matter where you notice, just tune in to breathing in, breathing out. The next breath, breathing in, breathing out. When your mind wanders off and you notice it wandered, just bring it back to your breath. Start with the next breath. Breathing out, breathing in. Bring your mind back whenever it wanders. Just be with whatever sensations you find. Very nice. Very You nice. can open your eyes. This is just a brief introduction to what's called mindfulness of breathing. And we found in a study at the University of California, they found that when people did that daily, students did it daily, compared to students who didn't do it, those who did the mindfulness got better scores on the graduate school entrance exam, significantly better. It's impressive how just to breathe a little and to pay attention in your own body can help you to stay more calm, more focused, and is immediately the outcome in your body, right? And in your mind, the clearance of mind. Very nice. And it helps working memory, which is where you learn. It makes your memory stronger for the subjects you're studying, whatever it is you have to learn. And it turned out that if people are really experienced in meditation, if they do a day of meditation, the genes in their body for inflammation, which is making asthma, diabetes, arthritis, making these things worse, those genes become quiet. And the highest level of meditators show brain waves that you usually don't even see in ordinary people daily. So the benefits get better and better, Alessandra. That's what we found. Very nice. Thank you so much. Muito obrigada, Dr. Guliman, pela sua presença. Thank you, Alessandra. Thank you very much for having me as a guest. My pleasure. Estudantes, chegamos ao final dessa unidade. Espero que todos os temas que abordamos aqui se tornem fios condutores de mais descobertas, mais conhecimentos e mais motivos para continuar estudando. Foi muito bom poder estar com você. Até a próxima!